Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa quarta-feira, dia 20 de agosto. Hoje nós vamos falar sobre o aumento do alcoolismo entre as mulheres. E também temos informações sobre a insegurança alimentar no Brasil. O país saiu do mapa da fome, mas ainda existem pelo menos 35 milhões de pessoas que não têm comida de qualidade em todos os dias na mesa. Assista Conexões com essas e outras informações a partir de agora. Seja bem-vinda e bem-vindo você que nos assiste ao vivo na TV UFG ou nos acompanha em qualquer dia e horário no nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, me descrevo como uma mulher cis, que tem pele clara, eu tenho cabelos escuros, longos e lisos e olhos castanhos claros. À minha esquerda está a Sara Raquel. Ela se descreve como uma mulher de pele parda, com estatura mediana, olhos escuros, cabelos longos, lisos, com mechas. E hoje os cabelos dela estão amarrados. Nós duas estamos aqui de pé no estúdio. E atrás está o cenário, em tom de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora está o nome do programa. E é nessa tela que daqui a pouco vão aparecer as nossas matérias de hoje e o direto da redação. Mas antes de tudo isso, a gente tem o nosso giro de notícias, com informações nacionais e internacionais para te atualizar sobre o que acontece no Brasil e no mundo. A primeira informação é sobre aquela guerra econômica entre Brasil e Estados Unidos. No início do mês, o Brasil acionou a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Essa medida foi feita contra as tarifas de 50% impostas pelo governo de Donald Trump. Os Estados Unidos aceitaram o pedido de consulta, mas argumentaram que parte das alegações brasileiras envolve temas de segurança nacional que não podem ser revistos dentro da entidade. A consulta representa o início formal de uma disputa comercial, em que a OMC busca arbitrar um diálogo entre as partes, na tentativa de um acordo. Caso não haja entendimento em até 60 dias, o Brasil pode pedir a abertura de um painel de julgamento. O Itamaraty informou que pretende incluir novos elementos e acusações ao longo do processo, caso a disputa avance. E ainda sobre o cenário internacional, poucas horas depois de uma reunião entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky e líderes da União Europeia, a Rússia realizou uma ofensiva contra a região central da Ucrânia. O ataque ocorreu no dia de ontem e foi classificado por Kiev como o maior ataque desde a retomada das negociações por um acordo de paz. Conforme a Força Aérea Ucraniana, o ataque envolveu o lançamento de 10 mísseis e 270 drones. Esse é um número recorde de artefatos em um único dia, desde o início de agosto. Apesar dessa dimensão do bombardeio, não houve mortos ou feridos, mas cerca de 1.500 moradores ficaram sem energia elétrica. Agora falando do Brasil, pelo menos 29 mulheres foram vítimas de feminicídio ou tentativa de feminicídio, praticado com arma de fogo em 2025. Isso é o que aponta um levantamento do Instituto Fogo Cruzado, que foi realizado em 57 cidades. Os dados coletados vão do dia 1º de janeiro até a primeira quinzena desse mês. E na comparação com o mesmo período do ano passado, houve um crescimento de 45% nos feminicídios e tentativas de feminicídio. O maior número de casos ocorreu na região metropolitana do Recife, que concentra 31% das ocorrências. Para finalizar, uma informação sobre saúde. O Ministério da Saúde começou a distribuir novos modelos de camisinha de forma gratuita. A iniciativa pretende aumentar a adesão ao uso de preservativos, especialmente entre jovens.
e também reforçar a prevenção contra o HIV, as hepatites virais, a sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis, além de gestações indesejadas. E segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, que foi realizada em 2019, apenas 22% das pessoas com 18 anos ou mais que tiveram relação sexual nos 12 meses anteriores à pesquisa tinham relatado usar preservativo em todas as relações. Outros 17% afirmaram usar às vezes. E 59% dos entrevistados na pesquisa relataram não usar camisinha em nenhuma relação sexual. E agora a gente muda de tema para falar sobre o Dia da Fotografia, que foi celebrado ontem. Essa arte, que é muito mais do que apenas registros. Mas quem vai te contar um pouquinho da história e também da importância dessa arte é a nossa estudante de jornalismo, a Ana Júlia Luzin, que vai aparecer aqui de forma remota na nossa tela, direto da redação, para conversar com a gente e contar mais sobre a fotografia. Olá, Ana Júlia, obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda mais uma vez ao Conexões e peço então que você conte pra gente como é que surgiu a fotografia, Por que tem esse dia para comemorar a fotografia? Boa tarde, Camila. Boa tarde, Ana. E boa tarde para você que nos assiste aqui no Conexões. Antes de falar sobre essa data, eu vou me apresentar. Sou uma jovem mulher branca, de cabelos loiros e longos, e os meus olhos são claros. Agora, continuando para falar então sobre essa data, tão maravilhosa. O Dia da Fotografia foi criado para celebrar esse marco histórico da humanidade e valorizar a arte de fotografar. Vocês sabiam que a primeira fotografia da história foi feita na França em 1826 e em quase 200 anos, essa arte se tornou uma das principais formas de registrar memórias e contar histórias. No Brasil, esse dia ele foi comemorado ontem, no dia 19 de agosto, e para homenagear esse olhar especial para o mundo, que está sempre acontecendo ali por trás das câmeras. E você, Camila, já que hoje todo mundo fotografa o tempo todo, vocês aí são do time que tira foto até da comida ou só em momentos especiais? Olha, eu tiro fotos quando acho algo bonito, Ou quero me lembrar daquele dia, daquele momento. Tiro fotos de comida às vezes, quando tá bonita, mas gosto muito de tirar foto de arquitetura, fotos de paisagem. Sempre que eu viajo, meu celular fica cheio de fotos. Eu acabo esquecendo de tirar selfies muitas vezes, mas foto do lugar que eu visito sempre tem. E você, Ana, como é que você geralmente tira suas fotos? Sou desse jeito também, Camila. Tô sempre tirando foto e quando viaja, então, quando volta, o celular não quer nem ligar de tanta foto que eu tirei. Mas para encerrar o nosso direto da redação de hoje, algumas curiosidades para vocês. A fotografia de um prédio histórico no centro do Rio de Janeiro é considerada a primeira foto da América Latina. E ela foi tirada de um daguerreótipo, que é um dispositivo anterior das câmeras fotográficas. Com a chegada dessa nova tecnologia no século XIX, Dom Pedro II ficou encantado e aí ele se tornou um dos primeiros fotógrafos. Esses registros do imperador nos deixaram um panorama da urbanização do Rio de Janeiro. E por isso fica aí a dica: valorizar um clique é também preservar as nossas histórias e memórias. Bacana, Ana Júlia. As fotos geralmente são um registro histórico, de diferentes momentos. Eu gosto muito de olhar fotos antigas e ver como era, o mundo, como eram as pessoas antigamente. E agora que a gente tem o celular na mão, vai ficar ainda mais fácil, Daqui a uns 100 anos vai ter foto de sobra da nossa vida atual. Obrigada, viu, Ana? Boa tarde para você. Obrigada. Bom, e agora a gente vai falar de um assunto um pouquinho mais sério, mas que trata muito do principal objetivo do nosso programa, que é a inclusão de pessoas surdas. Aconteceu lá no Ceará o primeiro júri popular totalmente interpretado em língua brasileira de sinais, a Libras. E é isso que você confere agora numa matéria especial que foi compartilhada com a TV UFG por meio da rede de comunicação pública. E essa matéria foi feita pela TV Ceará. Rodou. No auditório da Escola da Magistratura, tudo foi como manda o roteiro de um julgamento, mas com um detalhe que muda tudo. Intérpretes de Libras, traduzindo cada palavra, cada gesto. O público era formado por alunos surdos e profissionais da área, que puderam acompanhar de perto um caso real no tribunal do júri. Uma contribuição que o tribunal dá para que as pessoas surdas, que têm todas as capacidades para
atuarem na área profissional, na área do direito, em qualquer área da sociedade, se sintam tendo oportunidades para ter conhecimento, para ter essa experiência e trilhar o seu caminho no futuro. A ação faz parte do projeto Justiça em Libras, criado para aproximar o sistema judiciário da comunidade surda e despertar o interesse por carreiras como a advocacia, magistratura e o serviço público. O Tribunal de Justiça ele abre as portas para incluir esses estudantes, né, para promover essa acessibilidade, e é uma prova de que o tribunal ele tem ouvidos atentos para ouvir a voz daqueles que não sabem falar, mas que igualmente precisam dessa acessibilidade, sabe? Dessa inclusão. O Justiça em Libras é um projeto completo que começou bem antes com a parte teórica, para que todos pudessem entender como funciona o sistema judiciário. Continuou hoje com a presença de um júri, um momento extremamente importante. E só termina bem depois com a presença de um juiz em cada instituto participante, simulando um júri, com a participação de todos os estudantes. É a justiça sendo feita por meio da inclusão. Para muitos, foi a primeira vez dentro de um tribunal e a sensação de pertencimento veio junto com a compreensão em tempo real de cada detalhe do julgamento. Foi assim que descreveu a Yara por meio de Libras e contamos com a ajuda da Zenaide para fazer a interpretação simultânea das respostas. Essa parceria que estamos tendo agora, né, onde os surdos poderão ter a oportunidade de assistir um júri, tanto hoje como em outro momento, foi excelente. Super bacana, né? Quem sabe seja replicado em outros estados, em outros tribunais de justiça, quem sabe aqui em Goiás, né? A comunidade surda do estado possa conferir, entender melhor como é que funcionam os julgamentos, os júris populares e também formando aí, né, novos advogados, novos juízes dentro da comunidade surda. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais informações no Conexões. A gente vai falar sobre o aumento do alcoolismo entre as mulheres depois da pandemia. E também temos informações sobre a insegurança alimentar no Brasil. O país conseguiu deixar o mapa da fome, mas isso não quer dizer que não existam pessoas aqui no nosso país que tenham dificuldade para encontrar alimentos ou que tenham que se alimentar de forma não tão saudável. É sobre isso que a gente fala daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com Conexões dessa quarta-feira. E agora a gente fala de um assunto sério. O alcoolismo entre as mulheres aumentou durante a pandemia de Covid-19, depois também dessa pandemia. Por isso, elas têm feito reuniões somente entre elas, né, para falar sobre esse vício e como superar esse problema de saúde. É sobre isso que a gente fala agora. Exatamente, a informação foi divulgada pelo projeto Alcoólicos Anônimos, que organiza essas reuniões de apoio. Atualmente, em todo o país, são cerca de 65 reuniões semanais voltadas só para mulheres. Bom, antes de continuar, vou me descrever. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou mulher de traços negros e pele clara, meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados na altura dos ombros. Segundo o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, o país vive um cenário em que 1 em cada 5 brasileiros bebe abusivamente e ainda de acordo com o AA, o número de reuniões só de mulheres que lutam contra o alcoolismo aumentou em quase 45% depois da pandemia de Covid-19. Aqui no país, mulheres que fazem parte desse grupo criaram uma ação voluntária para que só mulheres alcoólicas participem e assim fiquem mais confortáveis para compartilhar situações de violência de gênero, por exemplo. O Alcoólicos Anônimos surgiu há 90 anos nos Estados Unidos, é um projeto voltado a pessoas que enfrentam problemas com bebidas e que desejam parar de beber. O projeto chegou ao Brasil na década de 1940. Volto com vocês no estúdio. Mas se você é uma mulher, né, que está passando por esse problema de alcoolismo, procure um AA, procure uma ajuda médica, que seja no SUS também, para que você possa sair desse vício, né, possa viver de forma mais saudável.
Bom, e agora tem uma notícia ruim para quem não gosta do calorão dessa época do ano. Nessa quarta-feira, uma massa de ar quente pode elevar as temperaturas aqui no nosso estado. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, a temperatura na tarde de hoje pode chegar a 38 graus. Além disso, também há um alerta em relação à umidade relativa do ar, que deve ficar muito baixa aí nos próximos dias. A perspectiva é que ela gire em torno aí de 18%, o que já é considerado baixo, né? Muito mais baixo do que a gente gostaria. E por causa disso, né, dessa baixa umidade relativa do ar, a Secretaria de Saúde tem divulgado alguns alertas importantes para que a gente passe esse período com mais qualidade de vida, né, com menos problemas respiratórios, menos problemas de saúde. Dentre as orientações estão tomar bastante água, evitar banhos quentes, consumir alimentos mais leves, como frutas e verduras, também utilizar sempre um umidificador de ar e evitar a exposição ao sol. E principalmente evitar fazer atividades físicas no sol, né, entre as 10 e as 4 horas da tarde. Bom, e o Brasil conseguiu sair do mapa da fome, né, aquele documento que reúne os países onde há fome extrema, né, onde há falta de alimentos para parte da população. Mas isso não significa que a situação no Brasil ainda não seja preocupante. No país, atualmente, existem pelo menos 35 milhões de pessoas que vivem em insegurança alimentar. Isso quer dizer que elas nem sempre conseguem fazer todas as refeições durante o dia, muitas vezes elas têm que consumir alimentos de baixa qualidade, não tão saudáveis, e isso, óbvio, prejudica a saúde dessas pessoas. E a gente traz mais um conteúdo especial agora para falar sobre esse tema. Essa matéria que você vai ver também foi compartilhada pela Rede de Comunicação Pública e foi produzida pela TVE do Espírito Santo. Leidimara, de 36 anos, é recreadora e mãe de 4 filhos. 3 deles, com 13, 9 e 7 anos, moram com ela e um marido que está desempregado. Eu não trabalho como CLT, mas eu consegui abrir minha microempresa na área de recreação infantil, trabalho na área de cultura, com artes, né? Sou uma artista que trabalha com teatro circense. Então, atualmente, é eu que trabalho. A família sabe bem o que é viver com pouco. Há 7 anos, passou por um período difícil, marcado pela fome. Na época, recebeu apoio de organizações e amigos. Meu menino tinha ido para a escola sem se alimentar, porque tinha acabado o gás. Então, meu filho chegou na escola com fome. Nós 2 desempregados passamos necessidade. Quem ajudou a gente na época foi o Instituto Raízes, junto com a Catedral Metropolitana, né? Com cesta básica, apoio com a Pastoral da Criança. Hoje a diarista vive uma realidade diferente. Mesmo com os desafios, eles têm conseguido garantir alimento na mesa. Histórias como a de Leidimara ajudam a explicar por que o Brasil saiu mais uma vez do mapa da fome. Mesmo com os avanços, o Brasil ainda enfrenta dificuldades no combate à fome. Segundo a ONU, 35 milhões de brasileiros convivem com a insegurança alimentar, sem garantia diária de uma refeição adequada. Em 2 anos, nós saímos do mapa da fome, porque o problema no Brasil não é falta de alimento, é a distribuição do alimento e a distribuição da riqueza. Então nós precisamos pensar agora numa política de 3ª geração, que é realmente erradicar a fome do país, e não mais uma política de governo, e sim uma política de Estado, que a gente entenda que a alimentação é o direito da sociedade brasileira. E a fome, ela tem cor, ela tem endereço, ela tem sexo, ou seja, nós sabemos como que ela se estrutura, que tem a ver exatamente com essa estrutura social arraigada na sociedade brasileira, que parece que a pobreza e a fome como se fosse algo normal. O especialista lembra que a má alimentação pode trazer sérios riscos, como o aumento de doenças crônicas e carências nutricionais. Por isso é um problema que afeta toda a sociedade e não só quem passa por ele. Nós temos
a má alimentação e a subalimentação, a subnutrição. Então, boa parte da população brasileira, né, ela é subnutrida, né? Por mais que às vezes ela tenha em quantidade, né, o acesso ao alimento, mas ela não tem o acesso à qualidade do alimento. Hoje a população brasileira consome muitos produtos ultraprocessados, com muito açúcar, muito sal, muita gordura. Isso provoca doenças crônicas, né? Provoca também muita obesidade. Então, ao mesmo tempo, no Brasil, nós temos a fome, né, com a obesidade, né? Isso faz com que, então, isso seja permanente, estrutural na sociedade brasileira. Para a Leidimara, a comida de hoje é motivo de alívio e também um lembrete de que a fome, mesmo invisível para alguns, continua sendo uma realidade para milhões de brasileiros. Eu me sinto aliviada, porque era triste quando a gente levanta e seu filho pede algo e você não tem dinheiro para comprar. Hoje a gente está numa vida mais estável, mais estabilizada. Um relato muito triste, né, dessa mãe falando sobre a fome. E a gente espera que, assim como o Brasil em 2 anos conseguiu sair do mapa da fome, que o país também continue implementando políticas públicas para reduzir essa falta de alimentos, né, a insegurança alimentar, que as pessoas realmente tenham acesso a alimentos de qualidade, saudáveis, já que o Brasil produz tanto, né, na agropecuária, que esses produtos também sirvam para alimentar a nossa população. Bom, para finalizar, eu tenho uma dica para você que quer fazer uma faculdade, um curso de graduação, está só esperando a melhor hora. Então, a Universidade Estadual de Goiás abriu inscrições para vagas disponíveis, remanescentes, em cursos de graduação para entrar ainda nesse semestre, viu? São 160 vagas para cursos presenciais. Entre eles, né, entre esses cursos estão Medicina Veterinária, Biomedicina, Engenharia Civil, Gastronomia. Além disso, também são oferecidos 140 vagas, 140 oportunidades para quem quer estudar de forma remota, à distância, nos cursos de Turismo e Desenvolvimento de Sistemas. Podem se inscrever aqueles candidatos que participaram do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, entre 2015 e 2025, que tenham média mínima, de 200 pontos. Para você se inscrever, você deve acessar o site que já está aqui na sua tela, nucleodeseleção.eg.br, núcleo de seleção, sem acento e sem tio e sem cedilha.eg.br. A inscrição deve ser feita até a sexta-feira. E a seleção será feita por meio, né, da classificação do Enem. Boa sorte para você que vai se candidatar. Bom, eu e a Sara Raquel vamos já ficando por aqui, mas antes deixamos para você um convite importante. Dá para você sugerir os temas que quer ver no nosso programa. É só mandar uma mensagem no WhatsApp. Nosso número está aqui na tela, 629-9181-1406. Você pode anotar e já mandar sua mensagem aí para a gente. Além disso, nós temos várias redes sociais. É só procurar por TV UFG no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok. Nesses lugares você acompanha as novidades da nossa programação e também pode mandar suas mensagens. Nós duas agradecemos a sua companhia, a sua audiência. Amanhã tem mais Conexões ao meio-dia, com informações acessíveis à comunidade surda e relevantes para toda a sociedade. Muito obrigada pela sua presença. Forte abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.